Sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa Strong, empresas e negócios da Strong Business School. É uma rotina que tem uma faculdade que é um bate-papo com gestores e empresários para nós conversarmos sobre negócios e a importância da interface e conexão das empresas com a academia. Sou Valmir Conde, coordenador acadêmico e professor de alguma disciplina na Strong. Aqui ao nosso lado, Eduardo Becker. Tudo bem, gente? Boa tarde, bom dia, né? Eu sou Eduardo Becker, eu sou o diretor da faculdade, coordenador também dos cursos de administração e economia, professor de macro, professor de micro. A gente estava conversando bastante coisa, né? Isso aí. Multifuncional. Multitask, perfeito, né? Eduardo, uma empresa que se destaca na fala que eu fiz agora, referente à interface e conexão com a academia, é a Prometion Tire Group, fabricante de pneus, um grande player no mercado. E estamos recebendo no podcast Conversa Strong Everaldo Giacomini, Chief Financial Officer, CFO, ou diretor financeiro, Latin América, da Prometion, da unidade de Santo André. Everaldo, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo, uma satisfação enorme. Sabemos da sua dinâmica de agenda, né, com relação aos seus compromissos, então agradecemos, né, a sua participação e fale um pouco sobre você e sobre a Prometion. Primeiramente, bom dia, boa tarde a todos, e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de apresentar essa nossa empresa, que hoje é pouco conhecida ainda, mas é muito bom para nós estar aqui. Eu sou Everaldo Giacomini, andreense, nascido na cidade, crescido, estudei na região, tudo aqui, e tive a oportunidade de estar entrando numa empresa aqui na região e fazendo a minha carreira. Então eu tenho toda uma carreira desenvolvida dentro da Pirelli, empresa, vamos chamar, icônica aqui, principalmente na cidade, né? E que depois, diante de um percurso, houve uma separação, e dentro da separação teve a Prometion, e eu fui convidado a exercer essa função como CFO da região e levar todo esse processo de mudança da empresa. Então, a sua carreira, né, começou Pirelli, Prometion na área de finanças, né? O nosso diretor Eduardo, na área econômica, Eduardo, também é um grande desafio, né? Com relação a essa dinâmica aí, na verdade, eu estava conversando com o Everaldo, eu sou economista de formação, tenho mestrado também em economia, mas agora estou me aventurando na área das finanças. E é engraçado, as pessoas confundem, né, economia com finanças, mas são coisas bem distintas. Mas está sendo um desafio bem bacana. Imagino que quais são os seus desafios diários. Eu tenho visto a parte teórica, mas imagino como você aplicar tudo aquilo na prática, a tomada de decisão. Muita gente acha que finanças é algo exato, né? E na verdade tem muito mais da sensibilidade sua como gestor de alocar recursos e tomar decisão em relação a quais são os melhores projetos do que algo realmente ali preto no branco, né, Everaldo? Eu acho que no caso da função de CFO é uma aventura, porque tudo na empresa vai afunilar na administração, na contabilidade, na área de finanças. Então, como tudo funila ali, você tem a obrigação de conhecer a empresa inteira. Não adianta você ser um bom especialista em mercado derivativo. Você precisa conhecer a empresa. Você precisa conhecer o mercado derivativo para você aplicar na empresa. Mas
Mas se você não conhece como funciona a produção, se você não entende a estratégia de vendas, se você não participa da estratégia de compras, como você faz a gestão de estoque, como que você vai gerir as finanças da empresa? Então, você é obrigado a conhecer a empresa. E nesse sentido, eu acho que na minha carreira eu tive muita sorte, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas dentro da administração, mas em diversas áreas, na área de finanças, na área de administração, na área de planejamento estratégico, e com isso me deu base para poder hoje ter uma experiência e dizer a empresa como um todo, que caminho ela tem que seguir. Hoje, óbvio que a gente tem os CEOs, os presidentes, que é aquele que dá as diretrizes, mas o CFO tem a obrigação de estar suportando, apoiando e orientando nos caminhos e nas repercussões que isso acontece na empresa. Então, esse conhecimento só acadêmico é importante, porque é a tua base de decisão. Mas se você tiver só o acadêmico e não conhecer a empresa que você está administrando, fica muito mais difícil. E vice-versa, né? Porque também tem muita gente que administra sem o conhecimento acadêmico e também acho que o resultado não vai ser bacana. Acho que o ideal seria uma mescla dos dois. Eu tive, vamos dizer assim, uma professora na faculdade que ela falava que boa parte das decisões de uma empresa basta bom senso. E às vezes o bom senso é extremamente importante. Mas para você ter o bom senso, você precisa conhecer o que está por detrás, você precisa conhecer a máquina, você precisa conhecer a teoria, porque senão você também erra. Mas é desafiador. O que eu comento é que o bom senso a gente vai adquirindo ainda ao longo do tempo, e a experiência faz com que o bom senso se torne mais afinado para a tomada de decisões, né? E a sua área, a área financeira, uma área estratégica nas empresas, porque a tomada de decisões você tem que tomar em cima de fatos e dados. Então, passa por um processo de identificar as necessidades da empresa, principalmente de crescimento, decisões estratégicas que devem ser tomadas e, no final das contas, você acaba direcionando ou informando o board da empresa com relação ao que tem que ser feito em números, né, Geraldo? Números. Na verdade, você acaba pegando, vamos dizer assim, tudo que existe na empresa e transforma em números, em dados. Só que não adianta nada você ter dados, você precisa de informação. Você precisa pegar esses dados, trabalhar esses dados, entender esses dados para que eles se transformem numa informação e aí sim ser útil para a empresa. Mas mesmo, né, dessa transformação de fatos e dados em números, tem muita subjetividade, principalmente em finanças, né? Por exemplo, quando você vai projetar um fluxo de caixa, essa informação, na verdade, você está olhando o futuro, uma expectativa, claro que essa expectativa tem que ser plausível, por isso o olhar sistêmico, mas no fundo a parte humana, de bom senso também acho que é muito importante nessa hora, né? Porque só os números eu acho que não vão te dar todas as respostas, né? Principalmente na área financeira. Não, e vamos se dizer, é óbvio que nem falou, a experiência, a sensibilidade às vezes te obriga a você receber um dado e falar, ok, o número está perfeitamente correto, calculado matematicamente correto, porém não está exprimindo a verdade. Então, muitas vezes a gente tem que levar assim em consideração o feeling, o sentimento, a experiência é importante. Como você falou, planejamento, ele é muito importante, porque você tem duas formas de você estar trabalhando. Eu olho só para o passado e fico só controlando, né? Que é o que a gente fala, né? A contabilidade é a minha história do passado, do que foi. Tá? E você tem que estar o quê? Você tem que estar olhando para frente. E olhando para frente é o planejamento. Então você precisa conhecer o passado, controlar o passado, para utilizar essas informações, esses dados, agregar o bom senso para você dizer o que vai ser o futuro. E dizer o que é futuro é extremamente importante para saber o que eu tenho todos os recursos, tenho todas as condições, o que eu estou querendo fazer a gente vai atingir ou é algo impossível de atingir. Então, para que eu vou gastar esforço se eu não sei que vai conseguir? Então, o planejamento, junto com a contabilidade, o futuro, o passado, é o que a gente usa para a gente definir o presente. Eu acho que é uma, assim, minha
opinião, né? Mas acho que a área financeira talvez seja a mais importante da empresa, porque no fundo toda empresa ela tem o que como meta, né? Gerar valor no futuro, né? Para a empresa ou para o acionista, se for uma SA, mas no fundo é isso, né? A gente tem que olhar para frente. Quando a gente fala, por exemplo, a área do Valmir de estratégia, mas a estratégia porque o fim da empresa é gerar valor, acho que tudo caminha para gerar valor, então essas decisões corretas de investimento é de suma importância, né? Não, que vamos dizer assim, uma empresa ela não sobrevive de utopia, isso é fato. É que nem fala, quando você é o dono da empresa, você é o dono da empresa, você que está gerindo tudo. Quando você trabalha numa grande corporação, numa multinacional, você não é o dono da empresa. Quem são os donos? São os acionistas. Quem que a gente tem que atender? São os acionistas. Se eu não der o retorno e não atender as expectativas do acionista, ele não vai ter interesse pela empresa. Então, a responsabilidade de um gestor é atender o acionista, mas também atender a sociedade. Não é mais só é o dinheiro, é tudo. Você tem que estar olhando para a sociedade que você está inserida, né? O que a gente chama, né, no jargão, os stakeholders, né? Você tem o Estado, você tem o governo, você tem os funcionários, você tem os acionistas, os fornecedores, os clientes. Então, você vive hoje num ambiente vivo. Então, você tem que estar atento a todo esse ambiente vivo. E, muitas vezes, a gente fala, eu preciso dar o retorno. Então, finanças é quem dá essa foto, quem dá essa demonstração. Mas toda parte da empresa é importante. Se a gente fala, se eu tenho uma área muito importante e uma outra área menos importante, a área menos importante, a área mais frágil, é a área que vai te dar problema. Normalmente a área frágil é a área fraca que te dá problema na empresa, não é a área forte. Não é onde está o seu ponto de força. E muitas vezes essa área que é mais fraca, que é onde vai estourar o problema, dependendo do problema que ela venha trazer, ela pode comprometer a empresa. Então você tem que criar uma harmonia dentro da empresa onde todas as áreas terão que ser fortes, serem robustas. Se conversam, né? Se conversam. Não dá para dizer, é que nem se fala, vendas é importante. Sim, vendas é importante, porque se não vende, não existe empresa. Mas se não tiver a produção para produzir, não vai ter a venda. Se não tiver finanças para ter o recurso, não vai ter a empresa. Então, a empresa é um organismo vivo. Sim, eu quis dizer que assim, o objetivo maior é vender para quê? Para gerar valor para a empresa. Né? Estratégia para quê? Qual é o foco? Gerar valor para a empresa. Tudo, no fundo, está em torno de gerar valor, né? Que é uma ideia nova até, né? Eu não sei se você concorda, mas antigo nos livros. Agora a teoria, né? A teoria diz que a maximização do lucro que é o objetivo final da firma, mas não é, né? Porque o lucro é uma coisa de curto prazo. Você pode aumentar o lucro simplesmente demitindo algum funcionário, você aumenta o lucro, mas no longo prazo essa atitude que você fez hoje não vai gerar valor, né? Eu digo que a coisa mais importante de uma empresa é ela persistir. É ela continuar existindo e existindo a longo prazo. Só que para isso, como você falou, para você persistir a longo prazo, você precisa estar atendendo os anseios do acionista, você precisa atender os anseios do teu cliente. Você precisa ter o seu fornecedor, os seus empregados próximos de você. A comunidade que está próxima da fábrica precisa dar. Então, nessa visão de valor, o valor não é só mais monetário. É o monetário mais o social, mais o futuro, o mundo. Que nem às vezes eu até brinco, né? A Promit é uma empresa extremamente jovem. Tá? Ela vai fazer 7 anos de operação agora. Só que é uma empresa de 7 anos com uma história de 150 anos. Para quem não sabe, a Prometion ela vem de um spin-off, de uma cisão do que era a Pirelli. Então a gente traz toda uma bagagem, toda uma história que veio da Pirelli. Então a gente tem 150 anos de história aplicado hoje numa empresa de 7 anos. E aí, um ponto importante, eu vou perguntar sobre Promite um número daqui a pouco, mas só para fazer uma conexão, né? Eu venho do mundo corporativo e dentro da área contábil
no fim do dia, a empresa tem que ter o chamado 2 L's, né? Que é lucro e longevidade. Você falou sobre a longevidade. Né? O lucro, às vezes, não é aquele esperado, mas a empresa trabalha para realmente ter a sobrevivência dela no mercado, e ela só vai sobreviver se ter um fluxo de caixa saudável. Então, por isso que a área de finanças, ela cuida do dinheiro da empresa e norteia as decisões futuras de crescimento. Né? E no fim do dia, o que as empresas buscam, aí você até me corrige, Everaldo, lá você tem que ter ações que busca otimizar o gasto do dinheiro da empresa com a máxima qualidade possível. Isso, vamos se dizer, né? Recurso sempre é finito. Recurso não é uma coisa infinita. Sempre temos limitações. Ou é limitação de recurso humano, ou é limitação de recurso, de equipamento, ou é limitação de recurso financeiro. Porque para você ter o humano e para você ter o equipamento, você precisa ter o dinheiro para suportar isso. Né? Então, essa situação de você administrar o recurso, que a gente tradicionalmente fala é o dinheiro, é o valor, é a riqueza, é extremamente complexo. Porque aqui não falando, quando você olha isso numa empresa inteira, numa grande corporação, você tem que estar funcionando tudo bonitinho. Imagine, no dia do pagamento do salário, você não colocar o salário do funcionário. O que vai acontecer? Você vai parar a produção. E essa responsabilidade do responsável de finanças garantir que no dia do pagamento do salário dos funcionários, o dinheiro esteja ali disponível para poder estar fazendo o pagamento. E aí que vem o desafio, e aí que o planejamento é importante, porque a gente precisa olhar o futuro para saber quanto que de recursos eu preciso ou não preciso. Se eu preciso de recurso, como que eu vou obter? Eu vou pedir para o acionista? Vou pedir para o mercado financeiro? Esse é um tópico que eu ia te perguntar, porque a gente está falando bastante de futuro, né, de investimentos para gerar valor, lucro, enfim, olhando para frente, mas como é que vocês tomam decisões na estrutura de capital da empresa, ou seja, a parte do financiamento? Com juros principalmente altos no Brasil, um dos mais altos do mundo, se não mais alto em termos reais, como vocês alocam a estrutura de capital? Olha, a alocação da estrutura de capital, vamos dizer assim, ela funciona um pouco em movimentos táticos. Tá? Hoje a gente pertence a uma corporação muito grande que hoje está nos suportando financeiramente. Então hoje a minha necessidade de recursos está vindo muito mais de fora do que obtendo recursos aqui internamente no Brasil. Há poucos anos atrás, não, eu ia tomar financiamentos aqui no Brasil, no mercado financeiro. Mas com a subida da taxa de juros, esse dinheiro aqui no Brasil ficou caro. Então, passou a ser mais barato trazer recursos de fora, porque o recurso brasileiro ficou caro. Então, essa história de taxa de juros aqui no Brasil é, às vezes, um pouco impeditiva para, às vezes, desenvolvimento de você ter uma administração de capital. É óbvio, quando a gente olha para a teoria, e a teoria fala que o melhor capital é capital de terceiro. Né? A boa empresa é aquela empresa que deve, né? Mas é aquela empresa que deve, mas que tem condição de pagar. Se você só produz e tem a estrutura de capital em função do dinheiro do dono, vamos assim dizer, né? Vamos pensar numa grande corporação, essa empresa é boa. Porque se a empresa é boa, ela gera mais riqueza do que a taxa de juros. Então, se a empresa é boa, ela gera riqueza, que paga esses juros e ainda sobra dinheiro para o acionista. Então, uma empresa, ela precisa ter um endividamento, mas aí o que a gente fala, precisa tomar cuidado com a alavancagem financeira. Ela não está muito alavancada, ela não está muito endividada, que você limita a sua capacidade de pagamento futuro. E aí volta no planejamento. Você precisa saber como vai ser o futuro para você poder tomar o dinheiro e com esse dinheiro fazer a riqueza para pagar esse empréstimo lá para frente. Mas hoje, particularmente, meu nível de endividamento local aqui no Brasil é extremamente baixo. Eu estou mais financiando através mais de recurso do exterior. E em percentual de capital de terceiros, capital próprio, você tem uma ideia mais ou menos? Olha, vamos dizer assim, de capital de terceiros hoje no financiamento aqui, pelo menos aqui no Brasil, é extremamente baixo. No Brasil. Mas no geral, vocês acabam se alavancando, mas lá no exterior. Hoje estamos se alavancando um pouco lá fora. Interessante. O suporte da matriz. E olha só, né? Não é toda empresa que consegue, né? Vocês têm o suporte da matriz, mas isso trazendo agora cenário local é difícil, né? Quem não tem linhas de financiamento no exterior
valor. Não, vamos dizer, óbvio, eu tenho uma situação confortável nesse sentido, né? Quando eu olho para os meus clientes e alguns fornecedores, a história é outra. Então não adianta eu ter a minha clientela numa situação extremamente precária, que isso vai me afetar também. Então, esse desafio hoje do custo do dinheiro, das formas de financiamento, é algo aqui para o Brasil muito forte, muito pesado. A gente vê alguns clientes bem capitalizados, que aí vai de boa, não tem grandes problemas, mas eu vejo alguns clientes com dificuldade, que são dependentes do giro bancário, do financiamento do banco, e recentemente, com o problema aí do escândalo Lojas Americanas, o escândalo das Lojas Americanas criou uma dificuldade, principalmente do segmento de varejo, do segmento de distribuição, onde que todo mundo virou vilão. Como se todo mundo tinha dificuldade. Então, as linhas de crédito para esse segmento desapareceram no mercado. E esse pessoal sentiu com muita dificuldade. E isso afeta o quê? Afeta a indústria. Reflete um processo em cadeia aí. É um processo em cadeia. E, Eduardo, já que estamos falando em números, promite em números, Eduardo. Vamos lá. Colaboradores, produto, mercado, um overview assim sobre números da Promite. A Promite no Brasil, 4 mil empregados. Desses 4 mil empregados, 2.700 aproximadamente aqui na unidade de Santo André, entre o pessoal corporativo e o pessoal produtivo. E aí que vem o vínculo com a cidade, né? Desses 2.700, mais de 1.000 funcionários são residentes na cidade de Santo André. E, óbvio, as cidades em torno, Mauá é a segunda cidade base para a gente de funcionários. Então, é uma empresa grande, com impacto de pessoal bastante forte. Isso como funcionários. Como investimento, posso dizer que nesses 7 anos não, 6 anos, porque esse ano ainda não terminou, os números ainda não fechou ainda, os números ainda não estão fechados, mas até o ano passado, a Promitio investiu mais de R$500 bilhão de investimento. Tá? E desse dinheiro, teve algo em torno, deixa eu olhar para minha cola aqui, tem algo em torno de mais de 300 milhões só investido aqui em Santo André. Mas a Promitio agora está numa jogada um pouquinho. A gente veio, tendo em vista todo esse processo de reorganização que a gente passou, a gente veio com uma certa limitação e a gente está voltando a obter investimentos e melhorar a parte de investimento um pouco mais recente. Então, esse crescimento de investimento, a gente tem expectativas de ter maiores investimentos. Recentemente, a gente está em fase agora de instalação, preparação, tudo de uma nova linha de pneus para tratores, né? Que é uma aposta que a gente está fazendo no mundo agro, né? Tendo em vista o nosso país com dedicação no agro e de um ponto de vista econômico e frio, né? O nosso PIB nos últimos anos se manteve graças ao mundo agro. Exatamente. Então a gente tem, num ponto de vista estratégico, uma atenção muito forte para o setor de agro, apesar que o nosso principal produto são os pneus de caminhões. Então, como produto, o que eu posso dizer? A gente fala que nós somos uma fábrica de pneus para profissionais. Então, nós não produzimos pneu para consumidor. Tá? Normalmente o consumidor não conhece o que é um pneu. Ele sabe que está lá no carro, mas ele não conhece as características, tudo que está embarcado e que diferença o pneu faz num carro. E quanto tem de tecnologia. É impressionante você ver como se projeta. Eu não sou engenheiro, hein? Mas ver como o pessoal da engenharia, o pessoal de desenvolvimento fazem um pneu, todo o trabalho que tem, todos os estudos, o porquê que aquela ranhura tem aquele ângulo, porquê que tem aquele desenho, é algo assim, a tecnologia que tem empregado no pneu é algo absurdo. Mas para nós acaba sendo um desafio maior. Por quê? Porque os nossos clientes finais são profissionais. O
caminhoneiro, ele conhece de pneu. O dono da frota, 30% do custo do frete é o pneu. A linha de custo lá, o pneu está na curva ali, não é isso? Então, é algo que, vamos dizer assim, os profissionais, eles conhecem de um ponto de vista de custo, conhecem do ponto de vista de rendimento, mas do ponto de vista de segurança. Um caminhoneiro ter um pneu de boa qualidade, ele valoriza, porque ele sabe que a vida dele, às vezes, pode estar em jogo por causa disso. E isso nos gera uma responsabilidade gigantesca. Tá? Então, você tem um profissional ali, ele conhece. Aí você fala, o agricultor, você acha que o agricultor não conhece de pneu? Aquele pneu, ele tem mais tração, aquele pneu não tem tração, aquele me compacta solo, aquele outro não me compacta. É uma clientela extremamente profissional. A gente vende para frotas faz controle, frotas faz medição, quanto que rendeu, quanto que não rendeu, se o pneu teve reconstrução, se o pneu não teve reconstrução. E vocês atingem diretamente o setor automotivo diretamente, né? Vocês, como falei no começo, vocês são um dos grandes players de mercado e vocês fornecem para o setor automobilístico, que também é um consumidor um cliente extremamente exigente. Né? Olha, hoje, vamos dizer assim, no segmento aí das fabricantes de caminhões e ônibus, nós estamos em todos. Todos os fabricantes de tratores. Todos os fabricantes de implementos, aí já, vamos dizer, é um leque muito aberto, mas fabricantes de tratores, fabricantes de caminhões, nós fornecemos para todos e com grande participação em todas. Para nós é importante estar forte junto com a indústria automobilística, por quê? Porque é dali que me vem a tecnologia, é ali que me vem os insights do que eles precisam. Tá? Então, vamos dizer assim, agora estão fazendo a eletrificação. O caminhão eletrificado, o ônibus eletrificado é a mesma coisa do que a combustão? Ele precisa do mesmo produto, ele precisa de um produto diferenciado. É isso que você falou, nessa questão da inovação. A gente, aí na parte da teoria, a gente ensina muito. Em economia tem uma área que mostra, né, como é que vai ser esse desenvolvimento de inovações. Isso parte da empresa ou está partindo das demandas dos seus clientes? Qual, na sua opinião, na Prometeon, qual é o motor da inovação? Ou seja, você inova para depois empurrar isso no mercado ou você está vendo necessidades no mercado e gerando as inovações? Olha, aqui no falando hoje, a inovação para nós está muito vinculada à indústria. Porque aqui no Fernando eu posso dizer, olha, isso daqui seria o ideal para um caminhão. Mas se isso não encaixar dentro do caminhão, não adianta nada. Então, essa parte de desenvolvimento é extremamente você ter parcerias e ter parcerias fortes. Né? E aí, o fato de a gente estar aqui em Santo André, próximos de grandes fabricantes aqui na região, né, é fundamental. Essa proximidade, né, não só com os fabricantes, aí a gente também precisa da proximidade das universidades, que nem no caso do desenvolvimento, a engenharia FEI, a engenharia Mauá, a federal aqui do ABC, que são fontes de pesquisa, são fontes de investimentos extremamente importantes também para a gente, porque uma coisa é você desenvolver novas necessidades, novos produtos, que nem, por exemplo, a eletrificação de ônibus. Ele vai pesar mais, ele vai ter outras necessidades. Então o pneu não é o mesmo, ele precisa ser mais robusto, precisa ser desenvolvido. Essa necessidade vem junto com a necessidade de mercado, junto com a indústria automobilística, e a gente não vai desenvolver, vai participar. Mas existe uma outra coisa que às vezes não fica tão evidente nesse sentido, que são novos materiais. Novos materiais. A gente vai produzir sempre da mesma forma com o mesmo material? Você pode conseguir ter grandes melhoras, redução de custo ou melhora de performance, você fazendo pesquisa e fazendo desenvolvimento de materiais. Então, existe também uma outra fonte, que ela é menos visível, que é essa parte de materiais. E aí, Eduardo, só para pegar o gancho, Eduardo, porque nós começamos com
o Everaldo, né, CFO da Prometion, e nós fizemos um planejamento também de fazer podcast com a diretora de RH e com o diretor de desenvolvimento. Vai ser uma oportunidade de nós conhecermos, trocarmos impressões com mais profundidade nas respectivas áreas aí. E aí você falou um ponto na sua fala há pouco, Everaldo, sobre esta conexão com a cidade de Santo André. Então vocês trabalham, como falei no começo, vocês têm um trabalho muito assertivo dessa aproximação com a academia, e nós estamos inseridos dentro desse processo, onde nós temos na faculdade uma disciplina que é a consultoria estratégica de negócios, Eduardo, correto? E nós ganhamos o prêmio Inovação de Santo André 2023 pelo trabalho feito com um parceiro de vocês, com uma empresa que presta serviços, que é a SMEC, Manutenção de Máquinas, né? Eles executam manutenção nos moldes que vocês utilizam para a fabricação dos pneus, né? E surgiu tudo via Hub de Inovação, onde vocês estão inseridos. Então, a Hub de Inovação de Santo André chegou até nós e apresentou a SMEC, e aí nós começamos a trabalhar no primeiro semestre de 2023 a consultoria dentro da SMEC. E a equipe de trabalho são alunos nossos do último ano do curso de administração, fizeram um trabalho muito bom. Eles fizeram uma entrega muito boa a respeito das dores e os desafios que a empresa apresentou para a equipe. Não, o Hub de Inovação, a Prometion, foi uma das pioneiras. Não foi a primeira, mas a gente foi um dos pioneiros a entrar no Hub. Mas nós fomos o primeiro a lançar desafios tecnológicos dentro do Hub. Um desses desafios é esse projeto aí da SMEC, que vão dizer que foi algo, se parar para pensar, muito interessante, porque você partiu de um problema técnico, de uma solução técnica, que seria soluções de engenheiro. E para que essa solução se tornasse efetiva, precisou do quê? De um apoio de administração, um apoio de planejamento, um apoio de como controlar. E aí que veio a Strong como parceiro, junto com a SMEC, criar todas as condições para que esse projeto se concretize. O que a gente vê desse resultado foi um resultado onde teve um momento de produtividade da SMEC muito bom, que para nós é ótimo, porque ela não conseguia atender todas as nossas necessidades, então ela começa a crescer, a atender um pouco mais. Ela melhorou-se a sua compliance, a sua administração, e consequentemente o que ela está empregando mais gente, e tudo isso dentro da nossa cidade. E é interessante, né? Porque as pessoas, quando olham assim uma empresa como a Prometion, acreditam que inovação só possa vir de inovações de produto, né? E na verdade a inovação a gente pode dividir em 4 partes. Ela pode ser uma inovação de produto, pode ser inovação de processo, pode ser uma inovação organizacional e pode ser uma inovação de marketing. Então acho que nós aqui não somos da área de engenharia, nosso DNA é business, né? Negócios, então nós podemos contribuir também, né, Valmir, com essa parte de inovações de processos e organizacional. E olha só que interessante, né? Às vezes, essa inovação de processo, reformular o processo produtivo, organizacional, às vezes vai gerar um resultado para a empresa muito melhor do que uma inovação de produto, e às vezes de uma maneira muito mais barata, porque inovar em produto, às vezes é muito caro, novos materiais, etc. Então, eu acho que as empresas precisam olhar mais para essa parte de inovações organizacionais, de marketing e organizações de processo, né? Não, mas esse que eu falo, esse projeto entre a Strong, SMEC, Senai, que foi Strong, SMEC, Senai e Prometion, é um exemplo disso. Sim. Tá? É um exemplo disso. É algo que você olhou por todo, por 360 graus do negócio, e não só olhar um pedaço. Quando você olha por 360 graus, você olha para o todo, ao olhar para o todo você consegue soluções melhores. E nós temos isso em casa, né? Está pertinho, né? Então essa conexão que é importante. E você, uma coisa interessante, Eduardo, que quando nós recebemos o prêmio Inovação de Santo André 2023, nós ganhamos justamente pela inovação organizacional, que é um dos tópicos que tem lá, né? É um dos itens, né, com relação a
a compor o prêmio. Tá? Então, nós inovamos nas áreas de gestão, RH, finanças, marketing, operações, nós auxiliamos a empresa na certificação da ISO 9001, que é uma norma importante para a empresa. Então, a questão da gestão, ela foi muito bem colocada. E também nós gravamos o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da Rede Globo, e foram apresentados números, né? Então, a SMEC, quando começamos em janeiro, né, encerrou o projeto em julho, ela cresceu 160%, mais preciso, 159%, né? De 8 colaboradores, está com 30 hoje, porque nós estamos continuando a consultoria nesse semestre ainda, né? Estamos dando suporte, porque a faculdade, na consultoria, nós realizamos um semestre e depois eu convido o empresário, se ele quer participar novamente no semestre seguinte. E no caso do empresário da SMEC, ele gostou muito do trabalho, estamos continuando. Então, a questão da gestão hoje, eu diria que ela é sobrevivência para muitas empresas. Mas acho que elas não têm essa noção, né, Bom? Principalmente as empresas menores, né? Pelo menos eu imagino que elas pensem em inovação mais uma inovação de produto, por exemplo, né? E não sabem, talvez, desse potencial de inovação na área de gestão, o que pode acrescentar um custo baixo, né? Isso melhoraria se a gente conseguir atender mais empresas desse porte, empresas de grande porte, como a Promitium, serão beneficiadas. Não, mas também é que a gente falou antes que a coisa mais importante para a empresa é longevidade. Ela viver por muitos e muitos anos. E para isso você precisa ter uma estrutura de suporte. Como que você pode pensar numa estrutura de suporte se você não pensa com a educação, com a formação, com o profissional? Como você enxerga isso hoje no mercado de trabalho? Olha, eu falo, a gente sente um pouco de carência de profissionais qualificados. A gente tem uma quantidade grande de profissionais, mas quando a gente fala profissionais qualificados, ainda a gente é fraco. Nós, como multinacional, a gente pensa muitas vezes dentro da nossa estrutura, dentro da nossa equipe, a gente olha sempre de um ponto de vista global. Hoje, eu tenho colaboradores meus que estão trabalhando hoje em Milão, temos colaboradores, não meu na área de finanças, mas temos colaboradores na China, temos colocado colaboradores em outros lugares. Então, esse intercâmbio entre países é algo extremamente importante. O meu CFO global, ele me pede sempre mão de obra. Eles querem mão de obra. Eles precisam de pessoas, porque nós aqui, como uma fábrica, como uma planta, como um grau de complexidade grande, é a grande oportunidade de formar bons profissionais para a matriz. Não adianta na matriz, às vezes, eu pegar uma pessoa boa, mas ela precisa de vivência, né? E essa vivência você consegue aonde? Você consegue onde que você tem a complexidade. E a Promitium aqui no Brasil, posso dizer, dentro do grupo, é o que tem mais complexidade, né? Nós somos responsáveis por quase a metade das operações globais. Então, a gente tem uma importância relevante. Então, tanto eles mandam pessoas para passar uma temporada conosco aqui, né, que custa caríssimo. Mandar um estrangeiro, né, um italiano, passar 1, 2, 3 anos aqui no Brasil para depois voltar, todo esse custo de transferência, suporte, salário, tudo, é caríssimo. Se você olha isoladamente. Mas quando você olha que ele leva experiência, ele leva know-how de volta, isso é um investimento barato. Ele pode multiplicar depois isso aí, né? A mesma coisa, você tem um profissional aqui brasileiro, tá? Você desenvolve, você cria, você manda ele para lá, ele passa uma temporada lá. Alguns não querem mais voltar, mas muitos deles voltam. Eu mesmo sou um exemplo disso. No período que eu trabalhei na Pirelli, eu tive essa oportunidade de ter um espátrio na matriz, em Milão. 3 anos eu passei lá fora. Quando eu volto para a empresa, eu volto para a empresa com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade.
uma outra visão e uma harmonização de pensamento, que isso é importantíssimo para uma multinacional. Você ter uma harmonização nos pensamentos, na visão de negócio, na visão da empresa, porque se você fica muito separado, você começa a ter pontos de vista conflitantes. Se você harmoniza, se você aproxima, não, isso ajuda, isso colabora. E você acaba tendo uma afinidade na cultura organizacional, né? Você acaba criando uma cultura única, traz a cultura da matriz para a filial. Né? Mas você também faz o contrário, você leva a cultura da filial para lá. Porque hoje, não podemos dizer que, pelo menos a Prometeon, eu sinto isso muito forte na Prometeon, a Prometeon hoje tem uma cultura internacional. Ela não é uma empresa com uma cultura somente italiana, ela está com uma cultura muito mais internacionalizada. E isso é positivo. Então, essa visão internacional e você olhar como um todo é importante. Nós aqui temos uma grande responsabilidade por isso. E eu estou em busca de talentos, eu estou em busca de mão de obra, inclusive na área de administração, controladoria e finanças, porque a gente é uma base de formação do grupo. Vereador, a Strong Business School é uma escola de negócio, né? Então a gente forma mão de obra alinhado com as necessidades do mercado. Nós temos alunos da graduação que estão cursando com a gente hoje, inclusive 3 estão nas minhas turmas na faculdade, né? E temos alunos do MBA também que estão cursando aqui. Qual é a necessidade que você sente mais hoje para um profissional, seja dentro de finanças, né, ou dentro do escopo empresarial, né? O que você sente com relação a hard skills, soft skills, e aí já antecipo também, né? Pode vir buscar alunos aqui dentro. Não, mas a gente busca, pesca aqui que você vai ter qualidade desse aluno, né? A gente já tem 3, eu já tenho dentro do meu grupo de colaboradores, gente formada aqui também, a gente tem pescado, eu gostaria de pescar mais, vou ser bem sincero, eu gostaria de pescar mais. Olha só, a gente vamos fornecer alunos, a gente pode ter. A gente tem interesse nessa mão de obra, falando não só em toda a área da empresa, agora eu estou defendendo só o meu cafofo, né? O meu cafofo. E que eu tenho uma vontade, uma necessidade grande disso. A gente está instalado aqui em Santo André, é uma base, então a gente ficar pensando em trazer pessoal de São Paulo é uma logística complexa e às vezes fica mais difícil de atrair. Nós somos muito mais atraentes para trazer o pessoal aqui da região, a gente acaba sendo um pouco mais atraente. Talvez, que nem a Prometeon ainda não é muito conhecida, né, porque todo mundo ainda, né, quando eu falo com a minha mãe ainda insiste em dizer que eu trabalho na Pirelli. Né, minha mãe ainda não diz que eu trabalho na Prometeon, minha mãe diz que eu trabalho na Pirelli. Então, existe essa cultura. Eu já tenho percebido que isso tem mudado, tá? Então, vamos dizer, a gente vem, né, ao longo desses 7 anos tendo uma mudança cultural muito grande, fazer as pessoas entenderem que nós não somos mais Pirelli, a gente tem um DNA, a gente tem uma origem, mas a gente não é mais Pirelli, a gente é Prometeon. A gente é uma empresa com uma visão diferente, com um foco diferente, com uma abordagem diferente. E que, falo, é a maior satisfação hoje que eu tenho profissionalmente é estar podendo criar uma nova empresa com uma nova cultura. E isso é uma coisa que é muito rara de a gente ver no mercado. E isso, para mim, é uma grande satisfação. E a Prometeon me oferece tudo isso. Com certeza. Olha que interessante. Eu estava pensando aqui, a gente pode ajudar bastante, né, Romero? Porque além de hard skills, principalmente na área de finanças, né, nossos cursos aqui na Strong, acho que são os cursos, não tenho certeza, são os cursos na área de negócios aqui do ABC que tem a maior carga horária na área financeira. Os alunos aqui de todos os cursos, seja em administração, economia e contabilidade, na área mais core, né? Lógico que a gente também tem direito, tem também os cursos tecnólogos, temos o curso de PP, mas nessa área específica de finanças, esses 3 cursos, eles têm toda a cadeia de finanças que muitos cursos aqui não têm. Então, eles começam com matemática financeira, depois eles têm administração financeira 1, administração financeira 2, eles têm valuation, eles têm a parte de economia, econometria, bastante estatística,
analítica. Então, assim, essa parte de hard skills eu acho que a gente vai poder ajudar bastante a empresa, e também na parte de soft skills, né? Inclusive agora nós temos um medidor de soft skills internacional, nós somos parceiros da EQUA. EQUA é a Education Quality Accreditation Agency, que é uma agência internacional de acreditação de escolas de negócio. Então elas nos dão um selo, né? Nós fomos avaliados voluntariamente, você lembra, em 2017 nós nos sujeitamos a uma avaliação internacional de professores estrangeiros, e esses professores avaliaram com critérios internacionais a qualidade da instituição. Então somos os únicos aqui na região a termos essa certificação, e agora nós temos, pela essa parceria com a EQUA, nós temos para ano que vem a gente vai ter um medidor de soft skills. Então, os alunos farão trabalhos, né, nas disciplinas, e depois, por um sistema de avaliação por pares, eles vão ter, por exemplo, notas de liderança, notas de trabalho em equipe, notas de criatividade. Aquilo gera um selo que é reconhecido nessas instituições internacionalmente. Então, fora a disciplina do professor Valmir, né, que trabalha soft skills diretamente, fazendo os alunos terem contato com as empresas, fazendo trabalhos em grupo, escrevendo e-mails corporativos. Então, acho que a gente está bem alinhado aí para fornecer mão de obra para o Medium e outras empresas. Eu acho que é uma grande oportunidade a gente ter essa proximidade maior. Talvez a gente se aproxima tanto sempre da parte técnica, né, engenharia. Perfeito, tem que ter os dois. E tem a parte também, vamos dizer, aquilo que a gente chama, né, o back-office, né, aquilo que acontece por detrás, que nem sempre tem tanta visibilidade, mas tem tanta necessidade quanto a parte técnica. Eu acho que a gente pode ter aqui grandes oportunidades de fazer desenvolvimentos. Eu acho que esse exemplo da SMEC já foi uma primeira aproximação entre a corporação junto com a escola, e eu acho que isso, se aproximar, só traz frutos para os dois lados. Para os dois lados. É uma geração ganha-ganha, né? Acho que isso é importantíssimo. No Brasil, a gente negligencia isso um pouco, né? A escola, né? A academia e o mercado fica distante. Isso pode. Que é diferente de outros países, né, onde essa aproximação é muito mais forte. E nós buscamos, né, nós, como falei, somos uma escola de negócios, já há um bom tempo que nós mudamos internamente, né, Eduardo, desde o passado já, em trazer as empresas mais próximas. Está na nossa missão, né? E vice-versa, né? Está na nossa missão. A missão da escola é formar capital intelectual para o mercado. Tem muita escola que quer formar gente para continuar na academia, para outros propósitos. Não que aqui não tenha alunos que continuem, mas a nossa missão é formar para o mercado. Então, essa aproximação para nós é crucial. Inclusive, vocês vão conseguir, né, daqui para frente, escolher, a gente mede isso, inclusive, qual o ranking, né? Digamos que você fale assim, olha, eu estou precisando de um aluno com uma capacidade, um senso crítico aqui avançado, e também com um nível avançado de trabalho em equipe, que seja bem sociável e também que tenha um conhecimento de finanças. Nós conseguimos ranquear os alunos nessas posições. Então, a gente pode oferecer também, fazer um match com o mercado muito mais preciso, que reduz custos para vocês, né? Também é melhor para o aluno, porque o aluno vai estar mais adaptado àquela função, ou seja, é aquele jogo que a gente falou de todo mundo acaba ganhando, né? Mas é que nem falando, né? Precisamos de educação, precisamos de povo. E precisamos a indústria, no passado, né, isso vários anos atrás, a indústria ela teve uma certa obrigação que ela tinha que ensinar e educar os seus funcionários. Então você pegava uma pessoa sem formação, suportava essa pessoa a fazer faculdade, a crescer, a desenvolver. Por quê? Porque você não tinha essa mão de obra. Hoje as empresas já não estão fazendo mais tanto isso, salvo algumas exceções. Então, hoje, a importância da escola, da formação da escola, é vital para a empresa. Mas, aliado, olha só, Rivera, um ponto importante, né, nos tópicos aqui, vocês, né, têm uma visão otimista do mercado, analisando os desafios da indústria de transformação, né? Então, vocês têm um desafio otimista e as iniciativas de melhoria contínua que vocês praticam, tanto em processos como gestão, né, um ponto muito
extremamente importante e nós fazemos o nosso papel de uma escola de gestão e participar desse processo todo aí. Então, né, só alinhado, né, com os itens aqui que a Prometeon busca trabalhar. Então, o desafio, vamos dizer, o primeiro desafio chama-se Brasil. O Brasil é desafiador. Tá? Porque às vezes a gente fala que é o seguinte: atuar no mercado brasileiro não é para amadores. Absolutamente. Existem algumas situações específicas que, quando eu tenho que explicar lá fora, não entendem. Eles não compreendem, acham um absurdo, mas é assim. Então a gente tem esse desafio, a gente tem um mercado bastante volátil, tá? Câmbio, juros, emprego, economia vai para cima, vai para baixo, aumenta a taxa de juros, aumenta imposto, reduz imposto, põe incentivo, tira incentivo. Impacta na sua demanda. Impacta. E aí a gente vai para a grande maluquice recente, né? Que no Brasil é o único país no mundo que o passado é incerto. Como diria porque o passado é incerto. O passado você ajusta o passado. Você ajusta o passado. Então, quando você fica num ambiente assim tão instável, isso dificulta você ter a visão do futuro. Isso assusta o investidor. Tá? Quando eu tenho que disputar hoje por investimentos aqui no Brasil, tá? Os recursos são finitos. Então eu tenho que disputar, né? Tanto para a fábrica de Gravataí quanto para a fábrica de Santo André, eu tenho que disputar recursos com Turquia e com Egito. Então, por que eu vou investir no Brasil e não vou investir na Turquia? Se a Turquia é melhor do que o Brasil, o acionista vai preferir investir na Turquia do que investir no Brasil. Então, demonstrar a necessidade e as oportunidades aqui do Brasil é difícil. Explicar o sistema tributário brasileiro é quase impossível. É impossível. Como que você explica para um europeu que está acostumado a ter, né, falando só de imposto de consumo, né, que fala que ele está acostumado a ter um IVA. Tem um IVA lá de 10%, tem um IVA de 12%, 15%, ele tem um IVA, né, imposto de valor agregado. Agora, quando você fala aqui no Brasil, não, mas você tem um imposto de consumo. Temos. Você tem o IVA? Não, veja bem, não é o IVA. Olha, a gente tem o IPI, a gente tem o ICMS, a gente tem o PIS/COFINS, tá? Mas são três, mas é sobretudo a mesma base. Não, veja bem, alguns eu tomo crédito, outros eu não tomo crédito. Alguns eu tenho que recolher até pelo meu cliente, porque a gente está num sistema de substituição tributária. É algo assim absurdo. É difícil de entender, né? Então, é que nem fala, que nem agora estamos aí na expectativa de uma reforma tributária. Que ninguém entende também, vamos lá. Olha, eu acho que o maior problema dessa reforma tributária é esse período de transição. Que eu já, em algumas conversas aí com o pessoal de outras empresas, né, que todo mundo está dizendo o seguinte: para melhorar, primeiro vai piorar. Porque o período de transição vai ser pior do que a gente vive, mais confuso, né? Porque você vai ter os dois sistemas. Né? A transição vai ser complicada. A transição vai ser complicada, mas eu estou bastante otimista com o pós. Tá? Porque a gente tende a estar mais próximo, vamos dizer, do que a normalidade do resto do mundo. Eu não estou dizendo só Europa. Você pode olhar países mais próximos, países latino-americanos, eles são mais racionais do ponto de vista tributário do que o nosso sistema. Era uma coisa impressionante quando eu trabalhei na Matriz, né? A quantidade de pessoas que era necessário para administrar todas as empresas na Europa era inferior do que a quantidade de pessoas para administrar somente o Brasil. O tempo que a gente gasta fazendo declarações, apurando imposto, controlando. Concordo. E além do mais, uma legislação tão complexa que é tudo interpretativo. Não dá para dizer é ou não é. Veja bem, eu tenho isso aqui com um risco possível, provável, remoto. Né? Quando a gente fala em contabilidade, a gente sempre tem um parâmetro. Olha, é um risco possível, provável, remoto. Já virou um must aqui no Brasil.
porque nada é certo, tudo é interpretativo. E isso dificulta para você colocar dinheiro aqui, né? Isso é. E aí, como que você faz? A reforma é uma coisa positiva, né? Eu estou um certo otimista, que o pessoal já está falando de uma alíquota de 28%. Comparado 28% com o que tem em outros países, 8%, 10%, é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo? Se eu pego o meu faturamento da Prometeon, e eu só faço uma comparação simples, né? Porque a empresa, né? Você como contador me entende. Contador não, eu sou economista. Contador é o passado, eu olho para o futuro. Se eu pego, a empresa, o que mais importa para a empresa é as vendas líquidas, as vendas sem imposto, porque é de fato aquilo que a gente usa para gerir a empresa. O faturamento bruto é os impostos, né? O faturamento líquido mais os impostos, que isso tem a sua relevância, mas a empresa, quando a gente olha sempre para o faturamento líquido. E às vezes a gente perde a noção de quanto é a diferença entre o faturamento bruto e o faturamento líquido. Se eu pego o meu faturamento total Brasil, entre bruto e líquido, me dá uma diferença de 30%. Bastante coisa. Só que aqui eu tenho exportação dentro, que não tem tributário. Na hora que eu tiro a exportação, isso vai para 37%. 37% já é muito. Só que nesses 37% eu tenho, por exemplo, a venda para a indústria automobilística, que tem um nível de tributação diferente de um frotista, que é diferente de um revendedor. O revendedor tem ainda mais submissão tributária. Então, nós trabalhamos entre um faturamento líquido e um faturamento bruto, a diferença é muito grande. Tudo isso é aquele carga tributária. E se a gente falar índices acima de 40%, se a gente falar que vai vir, né, o novo imposto nosso vai ficar na casa de 28%, olhando a indústria nossa que eu estou pagando 40%, 28% está ótimo. É que você analisa vários setores, vários segmentos, e aí você tem dentro de cada segmento as especificidades aí que devem ser analisadas, né? Então vai ser complexo esse processo de transição. Na minha visão, que a quantidade de impostos, elas vão... você vai juntar em um só, não que você vai reduzir a quantidade de impostos. Né? Essa é a questão, acho que facilita, mas a grande dúvida hoje é se vai... O que vai acontecer? Eu tenho visto, mesmo o pessoal de economia, né, ligado, tem bastante dificuldade de entender a grande questão, se vai aumentar ou vai diminuir a carga tributária. Parece que vai aumentar um pouco a carga tributária, mas de forma... vai ficar mais simples, isso talvez no longo prazo ajude. Mas você estando mais simples, com uma legislação mais simples, você ganha uma segurança jurídica, coisa que hoje não tem. Sim. Hoje, quando eu tomo crédito de PIS/COFINS, eu tenho sempre a dúvida se está certo ou está errado. Por quê? Porque a lei é interpretativa. E aí você começa a ter diversas discussões com o Estado, né? A minha interpretação é diferente da interpretação do Estado. E aí você começa a gerar disputas legais. Isso virou um mercado fabuloso aqui no Brasil. Né? Mas enfim, eu espero que realmente o desfecho acabe agregando para todo mundo. Então, Eduardo, se a gente... Se deixar, a gente vai. Já vai até o fim do dia, conversa muito boa. Eduardo, né, você passou para nós uma aula de como acontece exatamente dentro do seu segmento, da sua empresa, né? Isso é muito bom, né? Contato com o mundo real, isso é muito positivo para a gente, né? Então, vamos encerrando por aqui, né? Sim, vamos encerrando antes do time já, né? Estamos dentro do nosso time, cada um com seus compromissos. Mas eu vou deixar um convite aqui, né? Você, acho que a gente pode se ajudar, né? Faça o convite para você vir até a Strong e conhecer nossos alunos. Nós podemos, inclusive, para estreitar esses laços, tenho certeza que a gente vai conseguir fornecer aí aluno de qualidade que consiga ajudar a sua empresa e, claro, ajudando nossos alunos. Então, fique à vontade para vir aqui, captar nossos alunos e
a gente vai ajudar na medida do possível. Obrigado. Geraldo, desculpa, pode falar. Não, que eu, só para agradecer, né, a sua agenda, né, reforçando, né, a sua atividade, é uma atividade que tem uma complexidade, você dispor de um tempo para estar com a gente aqui, né, isso é muito positivo, né, então agradecemos muito a sua participação. Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, né? Estreitar esse relacionamento, assim como a porta da Promethean está aberta para a escola também. Então, eu acho que só temos a ganhar dos dois lados, né? Talvez a gente mostrar um pouco o mundo do negócio de uma forma mais crua para vocês e vocês nos apoiarem, fornecendo mão de obra e nos trazendo também teoria, porque às vezes a gente se envolve tanto na prática que a gente acaba, né, deixando um pouco a teoria, e às vezes a teoria também ajuda na prática, né? Por isso que o começo da minha fala, o que eu disse, nós estamos com uma empresa, Promethean Tire Group, que faz com muita assertividade essa conexão, né, da academia dentro do seu negócio, né? Não, isso não tem como dizer que é totalmente separado, um precisa do outro. E para a gente sobreviver e ter uma vida longa, precisamos estar juntos. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, então. Tá um bom final de tarde aí, né? Com muitos trabalhos. Eduardo, muito obrigado. Também, nosso diretor. E nos encontramos, né, nos trabalhos da consultoria esse semestre aqui, dentro do fornecedor de vocês, dentro do cliente de vocês lá, né? Fornecedor que presta serviço. Muito obrigado. Obrigado.